Aleluia, glória a Deus, louvado, engrandecido é o nome do Senhor para todos sempre. Eu quero agradecer a todos vocês que assim nos permite adentrar na tua casa. Nós estamos aí pelo Facebook, pelo Instagram. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração, uma palavra de Deus para a tua vida. E eu creio que isso, se essa palavra chegar ao teu coração e os olhos do teu entendimento forem abertos, a sua vida nunca mais será a mesma. E é algo que vem do coração do Pai para o meu coração e do meu coração para o teu coração. Esses dias, quando eu vinha do sítio, da roça, no carro, e ali o Senhor ministrava algo no meu coração. E o título dessa mensagem é Ser Semelhante a Jesus. E para isso eu quero, convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 6, é um dos textos mais ricos, profundos e extraordinário que existe na palavra do Senhor. Eu creio que é algo tremendo, profundo, revelador, extraordinário, magnífico. Eu creio que é um texto que veio realmente do coração do Pai. Nós não vamos encontrar nenhum outro livro e essa história ela não vai se enquadrar em nenhuma pessoa na face dessa terra. Capítulo 2, versículo de número 5, vamos começar do 5. Se você encontrou aí na sua casa e se colocar de pé em reverência à santa palavra, fique à vontade. Diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou usurpou que ser igual a Deus era algo a que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo ou escravo, tornando-se semelhantes aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e no mais profundo do abismo ou debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pai, aqui a tua palavra foi lida. Eu quero te pedir que o Senhor possa expressar o teu amor, a tua vontade, o teu querer, a tua glória, que o teu nome seja glorificado, que o teu doce, maravilhoso Espírito Santo, ó Deus, possa lançar luz ao nosso espírito, ao nosso entendimento da tua palavra, Senhor, para que, ó Deus, haja uma compreensão e que os olhos espirituais sejam abertos, para que nós possamos, ó Deus, contemplar, possamos ver, possamos conhecer o teu Filho Jesus, conhecer o coração do teu Filho Jesus, conhecer a essência, conhecer o sentimento, conhecer o coração. Meu Deus, me revista de autoridade, ó Deus, me coloca atrás da cruz, para que eu seja digno de ser um canal, e me lava-me no sangue do Cordeiro, para que tudo de mim, Senhor, seja eliminado, e tudo do Senhor seja transmitido para o teu povo, em nome de Jesus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, seja semelhante a Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não usurpou, não considerou ser igual a Deus, era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo
ou escravo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Enquanto eu vinha dirigindo, o Espírito de Deus ministrava no meu espírito em ser semelhante a Jesus. E se eu queria ter mais tempo para sentar e enriquecer muito essa palavra, mas um pouco assim eu não tive tempo, mas eu queria assim falar um pouquinho daquilo que Deus falou comigo. E eu creio que o Espírito de Deus, ele vai ministrar muito no teu espírito, porque esse texto ele é muito rico. E eu fiquei assim pensando sobre a questão de Lúcifer, que ele não era semelhante a Deus, era um ser celestial, mas ele desejou ser maior do que Deus, que na verdade nós nunca queremos ser igual a alguém, nós queremos ser superior, queremos ser maior do que alguém, nós queremos ser servido, nós queremos ser o centro da atenção, nós queremos estar no topo, nós queremos ver todos aos nossos pés. E eu imagino que Satanás, ele queria ser diferente, ele queria ser maior. Então ele não somente queria ser igual a Deus, e eu vejo que ele tentou, ele minou isso no coração de Adão. E Adão ele era homem, mas Adão procurou ser maior do que Deus. Satanás conseguiu imprimir no coração de Adão em ser maior do que Deus. E por isso ele não hesitou, ele não pensou, e ele comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E eu fico olhando para Jesus, que ele era semelhante a Deus, mas ele não usurpou ser igual a Deus, ser maior do que Deus, ou estar no mesmo nível, ou estar na mesma posição. Mas era algo aqui, diz que era algo que ele deveria se apegar, mas ele não apegou. E eu fico imaginando eu fico imaginando Jesus ser igual, mas ele não queria ser isso. Então ele foi o cara escolhido para descer à terra. E nós nos dias de hoje vemos pessoas fazendo coisas absurdas para chegar no topo. Para alcançar o poder, o controle, o domínio, ou ser visto, ou ser elogiado. Essa é a ambição da humanidade. Não importa se ele vai matar se ele vai matar uma nação importante, se ele conseguir, se ele alcançar, ou se ele ter êxito no seu projeto pessoal. E eu fico olhando que Jesus, ele era semelhante, mas ele não quis. Era algo para ser desejado, mas ele não quis. Mas ele se tornou escravo, servo, obediente, submisso. Mas na forma de servo, de escravo, de homem, ele se humilhou ainda mais a ser obediente até a morte de cruz. E Jesus é fenomenal. Jesus, ele, como diz o profeta, ele nasce em Belém. Nasce em Belém, algo que ninguém dava nada, mas ele preferiu nascer ali. Não foi no hotel, mas em uma manjedoura. Ele procurou realmente deixar com que toda a glória fosse unicamente do Pai. E ele nasce ali, vai para o Egito, volta e vai morar em Nazaré. Pode vir alguma coisa daquele lugar, era um dos piores lugares, e ali ele cresceu. E eu fico imaginando Jesus sendo Deus, sendo obediente a homens mortais, a criatura que ele mesmo criou, e ele se sujeita ao pai, se sujeita à mãe, e depois é bem provável que ele foi trabalhar para criar os filhos menores, e ele, como Deus, com todo o poder, agora ele vai lá trabalhar
e ganhar o salário de um dia como um carpinteiro para colocar o alimento dentro de casa, para ser um modelo de irmão, modelo de filho, um modelo de cidadão, modelo de servo, modelo de caráter, de obediência, de submissão ao colega, de companheirismo, submissão ao patrão, de companheirismo com o colega. E aí depois, quando ele é batizado, vai ser batizado. E agora ele diz para João, não, mas para que se cumpra a palavra do Pai. Agora ele, Deus, sendo batizado por um ser humano pecador, mortal. Não, eu quero que você... E João disse, não, cara, você tem que... Então João já via que algo especial havia na vida dele. Disse, não, mas para que se cumpra a palavra do Pai. Ele é batizado e vai para Galileia. Pior do que Nazaré. Galileia, aquelas cidades que Salomão deu para o rei de Tiro, era uma mistura de estrangeiro com judeu, era uma mistura ali de pobreza, de escassez, seja ela em educação, formação, escolaridade, é um caos, pessoas que mal sabiam pescar, mas ali Jesus vai exercer o seu ministério. A Bíblia diz, aqueles que andavam na sombra da morte, aqueles que andavam no caos, aqueles que andavam perdidos, viam a luz. Então ele foi exercer o ministério, não foi no templo, no grande templo reformado pelo grande Herodes, não foi nos palácios dos reis, não, ele foi exercer o ministério no pior dos piores lugares que tinham. Um lugar que nós vemos ali como um Cafarnaum, que era embarcação, lugar de mentira, de engano, de ambição. Mas ele foi morar em Cafarnaum, depois da Galileia. Cafarnaum é uma cidade que fica às margens do mar da Galileia. Tudo ali era Galileu, tudo era mistura, gente de todos os lugares, de todo jeito. Mas Jesus estava ali, exercendo o seu ministério. Jesus, depois de exercer antes de chegar ao seu ministério, os 40 dias, Satanás sabia que ele tinha um poder de transformar a pedra em pão. Ele sabia que ele poderia pular dos penhascos. Ele sabia que ele poderia assumir todo o governo. Ele sabia, ele tinha um poder. Mas ele diz, não só de pão vive o homem. Se é para jejuar, eu vou jejuar. E eu fico olhando Jesus, teve fome, adoeceu, se enfermou. Ele estava ali no jardim do Getsemane e com muita humildade chega para os seus discípulos e diz, a minha alma está angustiada até a morte. E eu fiquei pensando nesse dia hoje, como Deus, ele se sujeitou, ele tinha só apertar um botão, ele assumia a posição de Deus. Se ele desse uma ordem, os céus atentavam. Quando veio pegar, ele disse, eu não poderia orar ao Pai. Quando foi pegar Jesus para o sacrifício, ele disse, quando Pedro corta a orelha, ele disse, eu não poderia orar ao Pai para que ele pudesse enviar legiões de anjos. Mas ele aceitou tudo. A humildade, a simplicidade. Poderia navegar nos querubins, uma carruagem de fogo, e poderia voar sobre as nuvens, não, mas ia para Jerusalém. Quando aquele discípulo chega para seguir Jesus, ele diz, as raposas têm os seus covios, as andorinhas têm o seu ninho, mas eu não tenho onde eu reclinar a cabeça. Construtor de tudo, mas não era dono de nada. Eu fico olhando para Jesus como Deus, olhando para o ser humano, a ingratidão, a traição, a maldade, o engano, ele poder conhecer o coração das pessoas, mas ele tratar com amor, com misericórdia, compaixão, beijar ajuda, dizer, amigo, para que vieste? Uau, Jesus era... Eu li um livro chamado
caráter de Cristo, a natureza de Cristo, ou é Jesus Cristo. Foi um dos livros mais fenomenais que eu já li, não lembro bem do título, mas fala do caráter de Cristo. E aqui o apóstolo Paulo, que diz também assim: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, seja semelhante a mim como eu também sou de Cristo. E Paulo, ele foi um dos caras que se aproximaram, porque a gente vai ver que Paulo, ele diz que quando ele ia ao povo, ele não ia com a sabedoria humana, para que a essência, o poder do evangelho fosse oculto. Mas eu não quero demorar, eu quero trazer para os nossos dias, porque essa é a mensagem: ser semelhante a esse Cristo. E ser cristão é ser servo de Cristo. Alguns dizem que ser pequenos Cristo. Uma vez eu ouvi uma frase, o Jefferson, ele diz que existe muitos cristãos sem Cristo. Na verdade, não são cristãos, são Cristo. São religiosos que dizem ser cristão. Então, como podemos ser semelhante a Jesus? Essa forma que forma. Esse cara que nos deu luz e revelou o coração do Pai através da vida dele, a forma de alegrar o coração do Pai. E nós como seres humanos, nós olhamos para a humanidade a cada dia mais corrompida, a cada dia mais corrupta, a cada dia mais egoísta, individualista, perversa, ingrata, infiel. E hoje nós vemos uma necessidade, a cada dia que passa, o ser humano vai se tornando mais vazio de Deus. Então a cada dia se esvazia desse Cristo, a cada dia ele se parece mais com Adão, a cada dia ele parece mais com Lúcifer, a cada dia ele parece mais com essa terra. A Bíblia diz: não ameis o mundo nem o que há no mundo. Mas a cada dia que passa, a igreja, as pessoas, elas vão se tornando mais voltada para essa terra, mas se tornando adâmica, a mesma natureza. Hoje as pessoas têm uma necessidade de ser vista, de ser reconhecida. As pessoas fazem coisas absurdas para serem vistas. As pessoas andam querendo postar, chamar a atenção, será curtido, quantas curtidas vai ter. Hoje é uma necessidade, quantas traições, quantas mentiras. Hoje nós olhamos, abrimos as redes sociais e vemos pessoas tentando derrubar pessoas para assumir o poder, pessoas negociando os valores, negociando o caráter, os princípios, o amor, a fidelidade. Não importa o que vai fazer, as consequências, as pessoas, elas querem alcançar o seu alvo, o seu objetivo, o poder, o controle. Esse é o mundo que nós vivemos, esse anseio. Por quê? Porque as pessoas, elas não têm Cristo, elas não conheceram Cristo, elas não conheceram, ouviram falar de um homem, mas quem conhece Jesus, a vida dele nunca mais é a mesma. As igrejas também estão cheias de pessoas vazias de Cristo, sem visão de Cristo. Aproxima dele, porque a mídia diz que ele cura. Amém, ele cura mesmo, porque ele muda o casamento, ele muda mesmo. Ele traz paz, é verdade. Ele prospera, ele restaura os sonhos, ele faz tudo. Mas por esse motivo, como aproxima de um centro de macumba para resolver os problemas, mas não conhece Cristo, porque não tem um coração sincero e aquebrantado. E dentro da igreja também, existem tantas pessoas que elas chegam e ela continua mentindo para alcançar o seu objetivo. Elas continuam sendo egoístas, elas continuam sendo capitalistas, elas continuam sendo carnal. Elas continuam mentindo, elas continuam comprando e não pagando, elas continuam enganando, elas continuam tentando se justificar porque elas não querem ser humildes. Quantas pessoas que vão e até mesmo se batizam, mas
há um anseio dentro dela de ser visto, de aparecer. Quantos homens que têm uma estatura boa, ou malha, ou é forte por natureza, ele sabe que ele tem uns braços avantajados, e ele há uma necessidade dentro dele de mostrar para todo mundo. É a mulher que tem os quadris largos, que procura fazer uma calça bem ajustadinha, para que todo mundo possa ver as curvaturas do seu corpo. Há um anseio, é o cara belo que quer aparecer, é a mulher com seus seios, que ela sabe que é uma virtude, e quer que todos saibam. Quantas mães que já não pode mais vestir o shortinho curto, devido à idade, a posição, o trabalho, o marido, mas faz com que as suas filhas exponham. Quantas pessoas que têm conhecimento bíblico, mas quer expor para todo mundo ver. Quantos que pregam, que quer pregar para que todo mundo saiba o dom que ele tem. Há um anseio. As pessoas, elas têm condições. Eu sei que carro é uma necessidade, mas quantas pessoas que fazem loucuras e sabem que não vai dar certo, mas cumpra. Há um anseio. Quantas pessoas que querem mostrar com gargantilha de ouro. Não, ouro representa santidade, glória. Quantos tem? Mas há um anseio, há um desespero. Quem tem pode comprar à vontade. Que o ouro representa santidade, glória, prosperidade, amém. Mas não com o intuito de mostrar para as pessoas. Quantas pessoas que podem comprar uma casa simples, mas faz um financiamento a longo prazo para que todo mundo veja a casa que ele mora. A roupa, quer mostrar para as pessoas na roupa ou no sapato. O celular, surgiu o celular da moda. A pessoa já olha com desdém para o celular que tem, e ali compra em 10 vezes, sem necessidade, não trabalha com o celular, mas para que todo mundo saiba. E tem que colocar a capa da maçãzinha para que todos saibam a marca. É assim. Nós somos assim. Mas Paulo diz que nós devemos ser semelhantes a Jesus. Sabe qual é o ruim disso tudo? É que as pessoas, ela vê a aparência, mas o Senhor, Ele olha o coração. Não estou recriminando quem veste bonito, não. Nem quem tem coisas, não. Se tem, Deus está te abençoando, usufrua. Mas que o teu coração seja semelhante ao de Cristo Jesus. Que o que Deus te deu, que você possa servir pessoas e não se apegue àquilo. Se Deus te deu alguma coisa, dom, recursos, carro, casa, sirva. Sirva pessoas. Seja obediente. Como isso é difícil, ser obediente, ser submisso. Andar na mesma visão. Servir. Como isso é difícil. Mas quando você olha para Jesus, e você conhece Jesus, e você apaixona por Jesus, você é completo por dentro. Quando você vê alguém muito preocupado em fazer uma tatuagem, porque é vazio de Cristo. As pessoas fazem uma tatuagem e elas procuram expor, usar um alargador, um brinco, porque ela quer ser diferente. Aí faz uma tatuagem, a coisa mais linda. Daqui a uns anos isso vai ser como um membro injetado no seu corpo, onde você vai olhar e sentir nojo. Quando nós conhecemos Jesus,
nós nos realizamos por completo. Se você está de chinela havaiana, você vai ser a pessoa mais feliz da terra. Se você tiver com a BMW, um Hilux, você vai ser a pessoa mais completa. Se você tiver com um relógio de 1.000, de 100, de 10 mil, você vai ser a mesma pessoa. Sabe por quê? Porque você já tem Cristo dentro de você. Se as pessoas te cumprimentam, você vai ser feliz. Se elas não te cumprimentam, você vai ser feliz. Se você mora numa casa de 40 mil, uma casa onde o governo, você foi favorecido, onde que você vai ser a mesma pessoa, porque a maior riqueza, o maior tesouro da terra já está dentro de você. Você não vai ter essa preocupação de ser visto, ser reconhecido. Não é preocupação de entrar em crise. Alguém está colocando o brinco. Alguém está colocando... Não. Quando você vê alguém assim, ele pode até ser evangélico e ir na igreja. Ele pode até ter um dom. Mas ele não conheceu Cristo. Ou Messias. Ele não conheceu. Você tem dificuldade para obedecer, ele não conheceu. Você tem dificuldade para perdoar, ele não conheceu Jesus. Se ele não perdoa, desculpa. Todos nós temos dificuldade para perdoar. Mas a Bíblia diz, mas Deus o exaltou acima de todos. E todo joelho há de se dobrar e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Todo o poder nos céus, debaixo dos céus, em cima da terra, no mais profundo do inferno. Todos, Ele tem autoridade sobre todos. E todos que vão para o céu ou para o inferno, vão dobrar e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Todos. Sabe por quê? O Senhor deu muito para ele? Porque ele deu tudo para o Pai. O homem olha a aparência. Deus olha o coração. Nessa noite eu queria que você refletisse. Ser visto pelos homens, ou ser reconhecido por Deus. Então, seja semelhantes a Jesus. E assim será reconhecido pelo Pai. Ele vai te honrar, Ele vai te exaltar. Eu não estou dizendo dessa terra, se Ele quiser fazer, amém. Mas se Ele não quiser, nós vamos passar a eternidade. Esse espaço aqui é 70, 80, 100. O Ideilton disse que ele vai com 100, ele vai fazer o meu velório quando tiver 120 anos. Amém. Eu sou humilde o suficiente para morrer com 119, que ele é um pouco mais velho do que eu. Amém por isso. Eu aceito isso. Mas eu quero dizer para você, eu vou passar a eternidade do lado de Jesus. Porque quem conhece Jesus, apaixona por Jesus. Quem conhece Jesus nunca se desvia. Quem conhece Jesus nunca se desvia. Porque o amor dele é imensurável, é lindo, profundo, intenso. Eu não tenho nem palavra para falar do tamanho do amor de Jesus. Quem tem Jesus, quem conheceu Jesus, não abre mão por nada nessa terra. E se alguém porventura fraquejar, como Pedro fraquejou, ele vai voltar em prantos e desespero, porque nada nessa terra, nenhum poder, nenhuma glória, nenhuma função, nenhum cargo, nenhuma posição pode ser comparado à pessoa de Cristo Jesus. Então que nessa noite, essa é a mensagem, seja semelhante a Cristo Jesus. Eu quero orar pela sua vida. Você na sua casa, se quiser se colocar de pé,
você quiser ajoelhar, eu quero orar por você, porque talvez você tenha vivido uma vida inconstante, talvez você tenha negado, talvez você ainda nem conhece Jesus. Uma coisa é você achar que conhece. Jesus, ele diz assim, ó, nós devemos conhecer o fruto. Conhecer a árvore é pelo fruto. Então, é as nossas atitudes que definem quem nós somos. A capa não vai definir nada do conteúdo que está dentro. Então, podemos ter até muita folha, mas não, mas é o fruto. É o fruto que vai definir. Pai, eu oro por cada pessoa. Senhor, eu espero que tenha refletido quem é o teu filho. Mas eu quero te pedir no nome de Jesus por um pedido nessa noite. Revele, através do teu Espírito Santo, Cristo, ó Deus, dentro de cada um. Que os olhos do entendimento do teu povo possam abrir. Que eles conheçam o teu Filho Jesus, que eles conheçam o coração, que eles conheçam a natureza, que eles conheçam o amor de Jesus, porque quando nós conhecemos, nós amamos, quando nós conhecemos, nós perdoamos, quando nós conhecemos, nós nos tornamos humildes, quando nós conhecemos, nós nos tornamos servos, quando nós nos conhecemos, nós nos desprendemos dessa terra, quando nós nos conhecemos, nós não importamos a avaliação dessa terra. Eu quero te pedir que revela o teu Filho em cada coração, alma e espírito nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amanhã nós temos mais um culto às 20 horas, 8 horas da noite. Esperamos você com a palavra de vida ao teu coração, família. Deus abençoe, shalom, paz, saúde e prosperidade. Deus te abençoe, amém.